Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um ponto que eu falei que eu ia aprofundar sobre das burocracias e regras de aerobaito, que é a questão da regra de 28 horas semanais e como que funciona exatamente isso, pelo meu entendimento pelo menos, e coisas para você tomar cuidado. Bom, eu não costumo aparecer de cara lavada aqui, mas eu pensei que para otimizar minha rotina eu posso tentar gravar um vídeo enquanto eu me arrumo, porque eu não tenho tido muito tempo para gravar e editar meus vídeos, nem fazer muitas outras coisas com a nova rotina, porque eu tenho trabalhado terça, quarta e quinta à noite, então eu chego em casa meia-noite e 40, quase 1 da manhã, aí tomar banho, me trocar e tal, dormir, aí já é 1h30, 2, e aí eu acordo umas 7h30, e o que dá tempo de fazer de manhã é treinar, fazer lição de casa, almoçar, me arrumar, fazer alguma coisa de casa, tipo lavar roupa, estender roupa, enfim, alguma tarefa doméstica, e é isso. Editar e gravar não tem dado tempo nesses dias. Pelos meus dados aqui do YouTube, eu sei que a maior parte do público que tem assistido os vídeos longos é masculino, mas parte do meu conteúdo também é de beleza e é um dos meus hobbies principais. Então, vai ser meio que um Maqui e Fala, que é um tipo de vídeo bem comum no mundo de maquiagem, das blogueiras e tal. Eu não vou entrar muito em detalhe, eu só vou ficar fazendo minhas coisinhas aqui enquanto eu comento sobre o assunto. Bom, eu comentei no outro vídeo, e algumas pessoas deixaram nos comentários também, pessoas que moram no Japão, trabalharam no Japão, trabalharam em escola até, em escola de japonês para intercambistas e pessoas de outros países, que um dos grandes motivos que levam as pessoas a terem que voltar para o país, serem deportadas, é da questão de delas ultrapassarem as 28 horas semanais, que é o limite de horas que você pode trabalhar por semana com o visto de estudante aqui. Seja estudante de japonês, ou estudante de mestrado, doutorado, graduação, enfim, para esse tipo de visto de estudante no geral. E eu estava pesquisando muito para entender como que eu posso dividir exatamente essas 28 horas da minha rotina. E aí eu comentei até, eu acho que uma amiga falou que eu poderia ultrapassar um pouco numa semana, se na outra não ultrapassasse, e o que importava era a quantidade no mês, né? Dividindo a quantidade de horas trabalhadas no mês por semana e se o salário era equivalente ao quanto você ganha pro total de horas máximas no mês que você poderia trabalhar, né? O vídeo eu achei melhor deixar ela praticamente desligada. Não sei, o que vocês acham? Deixa nos comentários que vocês acham que fica melhor. Mas por enquanto acho que eu vou deixar ela acesa para eu conseguir enxergar. A regra que tá assim, que você encontra em documentos oficiais e em sites que tiram dúvidas ou dão apoio para quem tá pesquisando sobre o assunto, só fala que é 28 horas semanais e que durante as férias você pode fazer 40 horas, que aí são 8 horas diárias, né? Que se você trabalhar 8 horas por dia, 5 dias seguidos, que é o meio da semana, dá as 40 horas. Mas fica meio vago, assim. Por quê? Pra quem tá trabalhando o regime normal, que é 28 horas por semana, não existe um limite diário. E essas 8 horas por dia durante as férias também não... Assim, é que também tá traduzido, né? Mas não tá bem descrito como uma regra, assim, tipo, você não pode passar de 8 horas por dia. Não é descrito de forma tão rígida quanto a questão das 28 horas ou as 40 horas, que é o total semanal, né? E também não tem um limite por mês, só por semana, porque o mês varia a quantidade de dias que tem no mês, então pode acabar variando seu salário e a quantidade de horas que você trabalha. Mas eu tava com esse grande questionamento na época que eu tava saindo do MEC, né, que foi umas 2 semanas atrás, e entrando no meu trabalho novo atual, porque eu tinha que equilibrar as duas escalas e tomando muito cuidado para eu acabar não sobrepondo elas e não passando dessas 28 horas. E aí depois de pesquisar em vários sites, alguns fóruns de ajuda e tal, eu achei uma fonte que eu vou ver se eu acho o print para colocar na tela, que aí fala que é para tomar muito cuidado com essa questão das 28 horas semanais, porque não é assim, a semana reinicia no domingo para segunda, ou no sábado para domingo, ou na sexta-feira. Não, essas 28 horas semanais tem que estar num período de 7 dias, independente do período que você selecionar. E aí isso eu tive que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu tinha feito numa semana mais horas pro final da semana e não no começo. Tipo, segunda, quarta, assim, eu não tinha trabalhado muito, mas aí quinta, sexta, sábado, domingo, eu tinha trabalhado mais.
E aí virou a semana, pra semana seguinte. Só que aí queriam me escalar com muitas horas pra esse começo da semana. Só que como eu tinha trabalhado muito no finalzinho da outra semana, naquela fatia de 7 dias, ia passar das 28 horas. Aí eu tive que explicar lá, tipo, esses dias aqui eu não posso, por conta das 28 horas, mas a partir de quinta, assim, eu consigo começar a fazer a escala normal e aí ir ajustando, né? Foi bem nesse período de migrar de um trabalho pro outro. E aí eu entendi melhor essa regra. Só que mesmo assim, não fica bem claro. E eu sei que muita gente não se atenta a isso e que não teve problema com imigração, nem com visto, nem nada. Só que é aquela coisa, né? Quando você for fazer errado, mesmo que sem querer, aí você vira exemplo. E muita gente comentou que esse é um dos principais motivos que as pessoas se ferram aqui com o visto de estudante. Melhor não arriscar nada. Mesmo que falem que você tá exagerando, que não tem problema, no final, se der BO, o problema é só seu para resolver e você que volta pro Brasil. Então, achei melhor seguir essa regra. E aí, de qualquer forma, eu vou estar trabalhando as 28 horas e recebendo certinho, então tudo bem. Acaba que eu até faço menos que 28, porque lá, como eu fico até fechar o restaurante geralmente, eu faço o período da noite, quando acaba o cliente e você já terminou de fazer todo o trabalho da cozinha, de organização e tal, se você já terminou tudo, não tem por que você enrolar até dar o seu horário normal, né, pra bater o ponto. No Mac eles enrolavam. Aí eles ficavam conversando, até dar o horário certinho. Mas, tipo, realmente não tem o que fazer lá. E aí a gerência também tá lá, eles vão ficar tipo, bate ponto aí, vai embora. E se eu bato ponto exatamente às 11, até eu conseguir comer a refeição, isso aí acaba sendo corrido. Então, pra mim, tudo bem. Só que alguns dias a gente acaba bem mais cedo. Tipo, ontem, por exemplo, eu bati o ponto mais de 20 minutos antes das 11. Então, se todo dia você fizer uns 15, 20 minutos a menos, aí na semana você já tá fazendo menos de uma hora, menos uma hora e tanto. E aí é um tanto a menos que você não vai receber, né? Mas acho que pela qualidade de vida, pelo conforto e tal, não tem problema abrir mão dessa uma horinha de trabalho e pouco. Lá eu acabo também economizando com refeição, né? Porque eles dão janta e almoço. Geralmente eu só faço a janta e almoço eu só pego se eu for trabalhar o dia inteiro no final de semana. Mas super compensa, então não precisa ficar tentando encaixar essa horinha a menos da semana em outro dia. E nem tem como, porque ou você faz a escala certinho, o período certinho ali do almoço ou da janta, ou você não faz. E comentando sobre visto, eu não sei se eu faria um vídeo exatamente só sobre isso, porque é um tema mais complicado assim, eu acho que eu teria que trazer mais informações para ficar bem completinho e pesquisar bem, e eu não tô tendo muito tempo para isso. Mas ontem eu vi um post falando sobre visto férias-trabalho que agora o Japão assinou com o Brasil em parceria. Eu não sabia como que funcionava isso, mas eu sabia que muita gente que vai para Irlanda a intercâmbio ou a viagem vai lá para trabalhar especificamente. Eu sei que na Irlanda tem bastante brasileiro, que aí é o público-alvo de quem tá estudando inglês, né, quem já tem inglês. E agora também dá para fazer isso no Brasil. É um visto que é de 1 ano, que aí você vem para cá só para trabalhar, ficar nesses trabalhos temporários. Então, não faria sentido ter o limite das 28 horas semanais, porque aqui a gente tem porque é estudante, então a gente teria que, teoricamente, se dedicar ao estudo, e o trabalho seria a segunda parte importante da vida só. Mas, para quem tá vindo com esse visto, para quem for vir, o foco é o trabalho. O foco é trabalho, ganhar dinheiro, conhecer o país, turistar, movimentar a economia daqui. Então, não sei se eles vão me permitir fazer hora extra, por exemplo, mas aí seria trabalho de tempo integral mesmo. Não sei se as pessoas vão ter que vir já com algum contrato de trabalho do Brasil para poder vir para cá, tipo, que nem empreiteira faz para descendentes que querem trabalhar em fábrica, ou se você pode chegar aqui e ficar e arranjar o trabalho aqui, não sei. Sei que é para quem tem até 30 anos e tem alguns limites, mas tem vários países que tem esse tipo de parceria com o Brasil. Acho que a Austrália também. Então, quem já tem japonês, quem já consegue se comunicar, tá pensando em fazer intercâmbio, não tinha dinheiro, na verdade queria só vir para trabalhar mesmo, acho que essa é a melhor opção. Tenta pesquisar para se informar sobre, mas acho que se você puder vir com esse visto de 1 ano, acho que super vale a pena, porque aí você consegue, a viagem se paga, né? Você consegue receber o suficiente para pagar passagem de ida e volta, pagar seu custo de vida aqui e turistar um monte. Porque se a gente com um salário de meio período consegue sobreviver
e pagar a escola, mesmo que com certas dificuldades, né? Se não tivesse que juntar para pagar a escola, nossa, ia sobrar muito dinheiro mensalmente. E dá para viajar, turistar muito, muito mesmo. Então procurem se informar disso. E outra coisa que eu soube através da minha amiga também é que recentemente teve uma mudança de visto, que é agora existe o visto de cônjuge de estudante de mestrado, cônjuge de estudante de ensino superior, de pós-graduação. Isso eu não sabia que existia, é algo recente, é algo que ela tá vendo também, que é como opção para ela, porque ela vai terminar o período de estudo de japonês e aí já tá vendo para qual tipo de visto que ela vai conseguir mudar. Enfim, é uma mudança nova também. E aí tudo meio que se enquadra junto das questões de estarem dificultando o visto de residência permanente aqui, aumentando custos, aumentando o custo do visto, aumentando o custo de vida, impostos para quem mora aqui há muito tempo, para quem estava dando entrada nesse visto, né? Quem já tem o visto de longa residência, de residência permanente, já está com seus direitos garantidos, mas eu vi que muita gente que estava dando entrada agora, e que já tinha dado entrada recentemente, está sofrendo com a mudança das exigências e das regras, porque mesmo quem já tinha dado entrada, agora não se enquadra mais na regra atual. Acho que precisa da renda mínima que você precisa ter anualmente. Enfim, além do custo do visto ter aumentado muito, porque o governo não quer muito que estrangeiros permaneçam assim no país a longo prazo, que usem da serviço de previdência deles e querem suprir a falta de mão de obra com trabalhos temporários. E quem puder ficar aqui nesse visto de férias-trabalho é um trabalhador temporário, que aí pega os trabalhos que os japoneses próprios não querem pegar ou não conseguem, não tem interesse, não tem japonês suficiente também para trabalhar em todos esses trabalhos. Junto do fato deles terem limitado ano passado, enfim, recentemente, tá limitado até ano que vem, eu acho, o Tokutei Gino para trabalho em restaurante, né, que era o visto mais fácil, que as pessoas pegavam após terminar o período de estudo de japonês, que aí você só faz a prova, tira o visto, pega o emprego e fica aqui. E aí você vai trabalhando em restaurante e vai ficando. Era o mais fácil. Agora, o que as pessoas têm buscado, se elas não vão fazer esse Mongaku e nem graduação ou pós-graduação, é fazer o Tokutei Gino para outras áreas, tipo, é tipo uma prova de concurso. Você não precisa ter diploma nem nada, você só precisa estudar o conteúdo da prova. A prova tem as perguntas em kanji, mas tem a parte embaixo em hiragana e katakana. Acho que muitos intercambistas que eu já vi vídeo que fazem aqui pro YouTube já explicaram bastante sobre o Tokutei Gino. Eu acho que eu posso trazer um vídeo específico para isso, para comentar sobre informações que meus senpais, meus veteranos comentaram comigo, e como que é a realidade, como que esse assunto não é abordado nas escolas, não é abordado na minha escola de idioma, pelo menos. Eles escondem de você até dar um ano, e aí você já tá perto de se formar e você tem que correr atrás disso. Então, quem já vem pra cá sabendo dessa possibilidade a mais, já consegue se preparar muito antes. Já nem sei mais o que eu tô fazendo essa maquiagem aqui, é muito difícil ficar pensando em duas coisas ao mesmo tempo. Mas vou fazer um vídeo explicando que provavelmente, assim, normalmente eu teria que trabalhar o suficiente para me sustentar e para estar economizando para o próximo semestre. Mas acho que eu não vou fazer o próximo semestre da escola. Tipo, eu estou agora no primeiro semestre, né? Já vou pagar o segundo semestre. Então, um ano completo eu vou fazer certinho. Mas um ano e meio, eu acho que não. A maioria das pessoas não faz. E muita gente recomenda que a escola só vale a pena até um ano mesmo. Então, eu vou fazer um vídeo explicando isso e o porquê. E tem algumas altas fofocas para contar sobre escola de intercâmbio e sobre a agência que eu vim, que eu vou ver a forma de eu abordar o assunto sem tomar processo. Mas eu sinto, não é minha obrigação, eu sei, mas eu me sinto um pouco obrigada a alertar as pessoas que me seguem e que consomem meu conteúdo, que elogiem o fato de eu falar verdades e tal, não ter rabo preso. Eu não sou influencer ainda, eu não ganho dinheiro com isso aqui, por enquanto isso aqui é só um hobby. Aliás, eu entrei com um pedido de monetização, atingi os parâmetros necessários, mas não tô monetizando ainda, tá? Um processo de análise lá. Mas tomara que dê tudo certo. Enfim, eu acho que eu tenho necessidade de alertar as pessoas que confiam em mim
E mesmo assim, pra quem não me segue, tá me conhecendo agora por esse vídeo, eu sinto que eu preciso ajudar as pessoas a não caírem na mesma furada que a gente caiu. Algumas pessoas eu já alertei, assim, só que no privado, por mensagem. Nunca fiz um vídeo expondo muito essas questões. Mas porque tem que pisar em ovos e tomar muito cuidado. E eu vou terminar a maquiagem fora do vídeo porque fazer o olho é muito difícil. Bom, o resultado é esse. A maquiagem basiquinha que eu faço assim pro meu dia a dia, pra ir pra escola, pra ir pro trabalho. Eu queria até ter feito uma coisa mais complicada, mas como eu fui falando muito, acabou não dando tempo. E agora hoje eu estou bem atrasada porque eu ainda tenho que almoçar e sair. Mas hoje é sexta-feira, eu não gosto muito da minha aula de sexta-feira. Então, nas últimas semanas eu tenho atrasado um pouquinho. Mas é isso, né? Deixa eu ver com a luz desligada, pra vocês verem mais aqui o foco. É isso. Bom, beijos, até a próxima.